Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo numa história incrível de poder, de orgulho e, claro, de vingança. Essa história vem lá do livro de Judite. Para situar a gente, estamos no 12º ano do reinado de Nabucodonosor. Ele é o rei dos assírios, um cara bem poderoso. E uma disputa entre ele e outro rei está prestes a colocar fogo no mundo antigo. Para a gente entender direitinho como essa rivalidade explodiu, vamos seguir essa trilha aqui. Primeiro, quem são os protagonistas? Depois, como começou o chamado para a guerra? Aí vem a parte da rejeição, que foi chocante, a fúria que isso tudo causou e, por fim, o que aconteceu com o primeiro alvo dessa fúria toda. Então, vamos começar arrumando o tabuleiro. No centro de tudo isso, temos duas figuras bem poderosas, cada uma no comando de uma capital, assim, grandiosa. O cenário para um conflito daqueles já estava todo montado. Olha só os nossos competidores. De um lado, Nabucodonosor, o rei dos assírios, lá da famosa Nínive. Do outro, o rival dele, Arfaxade, rei dos medos que estava bem protegido na sua fortaleza, Ecbátana. Pois é, duas potências, dois líderes, isso não tinha como acabar bem. E é aqui que a gente começa a entender a confiança do Arfaxade, que talvez fosse até um pouco de arrogância, né? Ele não fez só uma cidade, ele ergueu uma fortaleza que ele, com certeza, achava que era impenetrável. Era o símbolo máximo do poder dele. Só para a gente ter uma ideia do tamanho da coisa. As muralhas de Ecbátana tinham 70 côvados de altura. Isso dá mais de 30 metros. Imagina só, uma barreira gigantesca feita para botar medo em qualquer um que pensasse em atacar. E como se isso já não fosse o bastante, em cima dos portões, ele ainda construiu torres com 100 côvados de altura, quase 50 metros. Elas ficavam lá imponentes, mandando um recado bem claro para qualquer inimigo. Nem tenta, essa cidade não vai cair. Bom, enquanto Arfaxade se sentia todo seguro lá em Ecbátana, o Nabucodonosor decidiu que estava na hora de expandir. Ele começou uma guerra contra o rival, mas ele não queria lutar sozinho, não. A ideia era convocar uma galera para formar um exército gigantesco. E a ambição do cara era uma coisa de outro mundo. A lista de lugares que ele convocou ia da Pérsia, passava por toda a costa do Mediterrâneo e descia até a fronteira da Etiópia. Nabucodonosor não queria só uns aliados, não. Ele queria basicamente colocar o mundo inteiro conhecido debaixo do comando dele. E é aqui que a história dá uma virada daquelas. O plano grandioso do Nabucodonosor de montar uma super coalizão, bom, ele bateu de frente com um muro de gente dizendo não. E quando eu digo um muro, eu quero dizer todo mundo. Ninguém, absolutamente ninguém, atendeu ao chamado dele. Foi um desprezo geral. A demonstração de força que ele estava planejando virou, ironicamente, uma prova de que ele estava completamente isolado. E aí que está o erro de cálculo fatal. As outras nações olharam para o Nabucodonosor e não viram o líder de um império temível. Viram só um homem, sozinho, sem poder real sobre elas. Eles subestimaram o cara de um jeito impressionante. E essa recusa não foi nada sutil. Foi uma humilhação pública. Eles pegaram os mensageiros do rei, que eram a representação do poder dele, e mandaram de volta, de mãos abanando, desmoralizados. Foi um insulto direto, na cara do Nabucodonosor. E claro, essa humilhação toda acendeu um pavio. A fúria do Nabucodonosor ficou incontrolável. A guerra, que antes era por território ou por poder, agora virou uma coisa totalmente pessoal. E o juramento que ele faz é de arrepiar. Ele não jura por um deus, nem pela honra. Ele jura pelo símbolo máximo do poder dele, o seu trono e o seu reino. A vingança, a partir daquele momento, virou a política oficial do império. E essa vingança não era uma ideia vaga, não. Ela tinha alvos bem definidos. Ele lista, um por um, todos os territórios que o desafiaram. Cada nação que o desprezou entrou para a lista negra. A antiga lista de possíveis aliados virou a nova lista de alvos a serem destruídos. Mas antes de sair caçando todo mundo da lista, Nabucodonosor focou toda a sua raiva no rival original, o Arfaxade. Aquele rei todo seguro na sua cidade invencível ia ser o primeiro a sentir o peso dessa ira.
E a campanha foi um rolo compressor, rápida, metódica e de uma brutalidade sem tamanho. Em 5 passos, Nabucodonosor não só derrota o Arfaxade, como ele simplesmente apaga o cara e o reino dele do mapa. O exército é destruído, a cidade impenetrável é invadida e, no fim, o próprio rei é caçado e executado. O recado para o resto do mundo foi dado. E foi bem alto. E para fechar com chave de ouro, ou de terror, o exército assírio comemora. Mas não é uma festinha de uma noite, não. Foram 120 dias de banquete. 4 meses de festa. Ali, sobre as ruínas do reino inimigo. Enquanto o resto do mundo, aquele que o desafiou, só podia assistir em silêncio. E isso tudo deixa uma pergunta bem sinistra no ar, né? A primeira parte da vingança foi um sucesso terrível. O que será que vai acontecer quando esse exército, agora descansado e super confiante, se virar para cumprir o resto daquele juramento? Essa história ainda está longe de acabar.